Bom dia, meus irmãos, novamente. Nós estamos na exposição do Evangelho de Lucas e hoje nós iniciamos o capítulo 3 desse Evangelho. Então eu peço que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Os irmãos têm percebido ao longo dessas pregações que a figura de João Batista é uma figura que aparece bastante. E não é só em Lucas, Mateus e Marcos também têm essa característica, e vocês podem se perguntar o porquê disso. E o porquê é a importância de João, ela é muito grande. A importância que ele tem como aquele que prepara o caminho para Jesus Cristo é muito grande. E o próprio Senhor Jesus vai dizer mais na frente, na nossa exposição, de que não existe nenhum homem nascido de mulher que seja maior do que João Batista. Ou seja, nenhum rei do Antigo Testamento, nenhum profeta, nenhum daqueles que foi chamado a liderar ou formar o povo de Israel, nenhum deles é maior do que João, porque João é aquele que anuncia o cumprimento das promessas do Senhor. Então a importância dele é muito grande. Eu queria convidar você a ler comigo do versículo 1 até o versículo 6, e você vai ver que é muito parecido com a versão que a Paola acabou de ler para a gente em Mateus. Então Lucas vai ter essa característica nesse ponto, de ser a descrição do início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E em Lucas 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Amém. Esses versículos, meus irmãos, eles descrevem o início da pregação do Evangelho. João Batista foi o primeiro pregador do Evangelho. João foi o primeiro pastor chamado por Deus para que a mensagem do Evangelho fosse pregada. Então, sempre que você tiver em dúvida a respeito da mensagem do Evangelho, retorne até o início de Lucas, o início de Mateus, em Marcos também, para que você veja o que João pregava, o que João falava. O ministério de João Batista, ele é extremamente poderoso, porque ele iria chamar a atenção, ele iria chacoalhar toda uma nação.
E essa ideia inicial que Lucas traz aqui para nós era mostrar como a sociedade, no tempo do início do ministério de Jesus, era uma sociedade complicada, iníqua, corrupta. Era uma sociedade desigual. E esse é o cenário onde o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado ao mundo pela primeira vez. Lucas faz uma lista ali de governantes, ele cita o imperador, ele vai falar sobre Pôncio Pilatos, ele vai falar do tetrarca Herodes, do irmão de Herodes, Filipe, dos sumos sacerdotes na época, onde na verdade só poderia ter um sumo sacerdote, e haviam dois. Essa lista, não se acha nela o nome de um único homem que não seja corrupto, que não seja vendido à sociedade, que não seja recebedor ou pagador de propina ou qualquer coisa desse tipo. São homens marcados pela iniquidade. E a gente sabe muito pouco sobre esses homens. A gente sabe praticamente o que os evangelistas nos contam, além do que a própria história da igreja e a história antiga do Império Romano conta para cada um de nós sobre cada um deles. Mas o que a gente pode ter certeza é de que eram homens maus, homens corruptos. Alguma semelhança a gente pode encontrar com a sociedade que a gente vive hoje, e a gente sabe que isso não é exclusividade do nosso país, basta olhar para o mundo de maneira em geral, e a gente vai encontrar um pouco, ou se não mais, desse mesmo cenário. E aí vem uma pergunta interessante, porque se os governantes eram assim, como era o povo nessa época? Será que era um povo santo e separado, ou era um povo também inclinado à mesma iniquidade? E esse é o retrato do mundo como nós conhecemos na antiguidade, quando as primeiras bases da Igreja de Cristo foram lançadas. E já desse início do texto nós temos uma aplicação muito importante. Às vezes nós damos como desculpa para não fazer a obra de Deus aquele discurso de que, poxa, mas você está vendo que o mundo está complicado, né? Você está vendo como as pessoas estão corruptas, como ninguém quer escutar a mensagem do Evangelho, como nós que estamos anunciando essa mensagem somos perseguidos. Hoje a gente vive uma situação onde casais recém-casados não querem ter filhos. Eles querem ter cachorro. E aí, no meio dessa situação, você fala, não vale a pena pregar o Evangelho. E essa primeira lição é importante. O fato de a gente viver dias maus, e a gente sabe, vai piorar. Não significa ou não deve ser usado como uma desculpa para que a gente não realize a obra do Senhor. A Bíblia nos direciona de maneira muito clara. A Bíblia não é uma sugestão do tipo, se der, faça. Não. A Bíblia é uma ordem direta. É um mandamento, é um comando que é dado a cada um de nós. Não há problema, coloco entre aspas, em alguém dizer não creio na Bíblia. Tudo bem, mas eu acredito que o problema maior é dizer eu creio na Bíblia, mas eu não vivo como a Bíblia me diz para eu viver. Esse é um problema sério. O autor do livro de Eclesiastes
o profeta, o professor, fala lá no capítulo 11 que quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Nós estamos, em muitos aspectos, de braços cruzados. E o texto é claro do Evangelho para nós: os campos estão prontos para a colheita. Falta quem vá fazer o trabalho. O texto é claro quando Deus fala: quem irá por nós? Quem enviaremos? E não há ninguém que levante a mão e diga: envia-me a mim, Senhor. Nós precisamos continuar firmes. Nós precisamos semear a palavra de Deus, crendo que o socorro virá do céu quando o Senhor assim desejar. E como já comentei várias vezes, se o Senhor quiser ser glorificado na sua vitória, amém. Mas se o Senhor quiser ser glorificado na sua morte, esteja pronto para dizer amém também. Porque a Bíblia nos ensina que em qualquer aspecto, em qualquer situação, o Senhor será glorificado. Na sequência, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, no finalzinho do versículo 2, Lucas vai apresentar a nós o chamado de João Batista para o ministério. Lucas vai dizer que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. João recebeu um chamado, e era um chamado especial da parte de Deus para que ele começasse a pregar e batizar. E aqui a gente tem que olhar com um certo cuidado para a questão do chamado, a questão da vocação daqueles que são ministros do Evangelho, porque ninguém tem o direito de assumir a função de um ministro do Evangelho, a função de um pastor, sem que ele tenha um chamado interno da parte de Deus e um chamado externo da parte dos homens. Eu explico. Antes de um homem se entregar ao ministério pastoral e começar a ensinar, a pregar as Escrituras, é preciso que a palavra do Senhor, da mesma forma que aparece nesse texto, que a palavra venha a esse homem. E venha de uma forma tão palpável, de uma forma tão real, de uma forma tão verdadeira como veio a João Batista. Esse homem, ele precisa confessar que ele está sendo movido pelo Espírito Santo, no seu íntimo, a tomar sobre si o ofício de ministro, de um pregador da palavra. Acreditem, queridos, não é fácil. Hoje de manhã liguei meu telefone, eu desligo à noite, e aí encontrei no grupo da igreja um vídeo que apertou meu coração. Porque aqui ao toque de um botão a gente liga o ar-condicionado. Estamos num local central, no meio da cidade de Floripa. Temos cadeiras, temos uma mesa farta, e quando não é dia de ceia, continuamos tendo uma mesa farta. E o amado irmão mostrava, ó, aqui é a igreja, aqui é o púlpito. Quem são esses homens que pregam naquela igreja? Você enfrentaria os animais selvagens? Olha, ali do lado foi onde acharam uma cobra, mas os irmãos conseguiram afugentar. Aqui tem água. Rafa levantou agora, foi ali no filtro, pegou água, limpinha, gelada. Ele mostrou um balde com a água que se bebia lá.
Da mesma forma que esse homem precisa, esse ministro do Evangelho precisa ter um chamado do Senhor, ele também precisa ser reconhecido pela igreja. A igreja, essa congregação aqui, é ela que autentica, é ela quem diz, olha, essa pessoa tem o dom, tem o chamado necessário para levar adiante a mensagem do Senhor, para cuidar de vidas. E aqui a gente tem uma outra aplicação. Você ora pelos seus pastores? Você ora pelos pastores de outras igrejas que têm levado a sério o ofício do Evangelho? Esses homens, seja os que ensinam a vocês ou outros, e a gente conhece vários homens sérios que fazem esse mesmo trabalho, esses homens passaram por esse crivo que a gente falou agora. Esses homens passaram por um chamado de Deus e pela autenticação da igreja local, o reconhecimento da igreja local. E por que que é assim? Porque se não for assim, como esses homens vão pregar e falar daquelas verdades que eles mesmos não experimentaram? Como que ele vai testemunhar a respeito de um Salvador, se ele mesmo nunca clamou a esse Salvador pela sua própria alma? O pastor segundo o coração de Deus é aquele pastor que corre de maneira confiante. Por quê? Porque esse pastor, ele tem o que pregar. Esse pastor sabe o que ele deve dizer. Alguém que realmente é enviado, é chamado, foi vocacionado da parte do Senhor. Então, que os seus pastores e os demais pastores da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, esses que não estão no nosso país, mas que foram se colocar à disposição para pregar aos irmãos da África lá, por exemplo, que eles estejam nas nossas orações. Eles precisam estar nas nossas orações. Terceiro ponto nesse texto que nós acabamos de ler. Existe uma relação muito íntima, uma relação muito próxima entre o arrependimento verdadeiro e o perdão de pecados. É aqui que esse texto começa a ficar difícil de digerir. E de propósito, eu não continuei do versículo 7 ao 14, para deixar para a nossa próxima quinzena, porque é um texto que vai complementar o que nós estamos falando aqui hoje. E é um texto difícil de digerir. Esse texto fala no verso 3 que João Batista vinha pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. O que isso significa? Significa que João pregava o batismo como uma prova do arrependimento. João anunciava aos seus ouvintes que, a não ser que eles se arrependessem de todos os seus pecados, eles não seriam perdoados. Você achou que eu ia falar que eles não seriam batizados, né? Não, eles não seriam perdoados. O batismo é uma ordenança que o Senhor deixa para a gente. E nós, como uma congregação de doutrina batista, seguimos isso muito forte. Para nós, só pode se tornar membro da congregação aqueles que passaram pelas águas. Por quê?
Porque o passar pelo batismo nas águas é só uma comprovação externa, pública, de que essa pessoa se arrependeu dos seus pecados e de que essa pessoa agora assumiu um compromisso com a Igreja de Cristo. E principalmente que essa pessoa agora pode ter a sua orelha puxada, quando necessário. É necessário arrependimento para ser perdoado. E mais na frente, Lucas vai dar exemplos práticos disso, porque as pessoas são tocadas por essa palavra. O Evangelho mexe nos corações. Da mesma forma, quando Pedro, lá em Atos, vai pregar, e as pessoas falam para Pedro: ó, meu irmão, o que faremos então? A mesma pergunta é feita aqui a João Batista: o que faremos? E nós vamos ver isso na próxima quinzena. Mas o arrependimento em si mesmo, ele não faz expiação pelo seu pecado. Aquilo que lava a alma da humanidade do seu pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo e nada além do sangue. Nenhuma quantidade de arrependimento vai poder justificar a cada um de nós naquele dia quando nós estivermos na presença do Senhor. Ah, eu me arrependi 3.137 vezes. Isso não quer dizer nada. Já aprendemos que nós somos justificados perante o Senhor somente pela fé. Somos justificados pela fé. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fé no trabalho que o Filho de Deus cumpriu na cruz do Calvário, dando a sua vida por aqueles que ele tinha eleito. Nós não somos justificados pelas nossas próprias obras, nem pelos nossos méritos. E é importantíssimo que cada um de nós entenda isso e se lembre disso. As pessoas, infelizmente, elas acabam criando grandes problemas para as suas almas, porque elas não compreendem bem esse assunto. Mas a gente precisa lembrar, por outro lado, que sem arrependimento, nunca uma alma foi salva. Aqueles que o Senhor elegeu antes da criação do mundo, aqueles que o Espírito Santo chamou no momento em que Deus quis chamar, todos eles se arrependeram. Tá bom, Rodrigo, então o que eu preciso? Bom, primeiro, é necessário que cada um de nós reconheça, admita os nossos pecados. Segundo, você precisa chorar pelos seus pecados. Estamos estudando o Sermão do Monte nas quartas-feiras, e na próxima quinzena, sem ser essa quarta agora que é o Beto, na outra vamos de novo estudar exatamente que bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? É preciso abandonar esses pecados. É o que a gente chama de conversão. Você está indo numa direção e você percebe que essa direção está errada. Então você faz uma conversão exatamente no sentido oposto. Por último, é preciso que você sinta nojo dos seus pecados. É preciso que, ao sermos tentados, e seremos tentados, com certeza,
e teremos vontade de fazer alguma coisa que não seja o certo, que ao pensar nisso a gente se lembre, foi por isso que o meu Salvador morreu. Foi por isso que ele deu a vida por mim. Eu não posso brincar com algo que é tão sério assim. Algo que custou a vida de um homem inocente, um homem santo, um homem que se dispôs a abrir mão da sua divindade. O que a Bíblia chama de homem-deus. 100% homem, 100% Deus. E que nos ensinou: a minha vida ninguém a tira, mas eu livremente a dou. E ele deu a vida dele pelos seus. Meus irmãos, se a gente não fizer essa listinha, se a gente não reconhecer, não chorar, não abandonar, a ponto de sentir nojo dos nossos próprios pecados, nós nunca entraremos no reino do céu. Não vai existir mérito nenhum na nossa atitude de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento ele não vai fazer parte do preço que foi exigido para a nossa redenção, e o preço já foi pago. Ele mesmo disse na cruz: está consumado. Pronto. Você não precisa fazer nada, você precisa crer. E uma vez que você crê, a sua vida tem que ser transformada. A nossa salvação é pela graça, do início ao fim. Porém, vai sempre permanecer esse fato de que as almas que são salvas são sempre aquelas almas que se arrependeram e que perseveraram na fé, na obra salvadora de Jesus Cristo. Essa também é uma verdade muito importante e que ela não pode ser esquecida, principalmente quando a tentação bater a porta. E a tentação bate a porta na falta de paciência, quando a gente tem vontade de explodir, quando a gente tem vontade de dar um grito, quando a gente tem vontade de tomar uma atitude sem pensar. E aqui a gente tem mais uma aplicação. Nós já nos arrependemos? O Espírito Santo já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Repara que tem uma ordem. O Espírito Santo te convence do seu pecado. Uma vez que você foi convencido do seu pecado, você se torna conhecedor da justiça de Deus, da santa justiça de Deus. Porque a mesma justiça que você fala, puxa, ainda bem, né? Você viu o que fulano fez, um absurdo e tal? Foi preso, foi disciplinado, foi tratado. Graças a Deus, Deus é justo. Mas Deus também é justo quando Ele puxa a nossa orelha. E Ele tem que ser assim. Por quê? Porque Ele é justo. Ele não pode ver o erro e simplesmente não fazer nada. Já fomos convencidos de que somos pecadores, de que o nosso Deus é um Deus santo e justo, e que por ser justo e santo, Ele, no último momento, Ele vai trazer juízo sobre aqueles que continuaram rebeldes. Vamos ver isso na próxima sequência, do verso 7 ao verso 14, mas a mensagem de João Batista é uma mensagem que fala do juízo, fala do inferno, e parece que hoje em dia não é politicamente correto se falar de inferno nos púlpitos.
As pessoas têm medo. As pessoas querem ouvir mensagens de prosperidade, as pessoas querem ouvir mensagens de paz, as pessoas querem ouvir de que os seus desejos serão atendidos. As pessoas não querem ouvir a mensagem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que a gente foi convencido pelo Espírito Santo, nós já corremos em direção a Jesus Cristo, porque Ele é quem nos livra da ira de Deus. A santa ira do Senhor. É Jesus quem nos livra. Quando nós somos lavados no sangue dele, e Deus olha para cada um de nós, Deus Pai olha para nós e não vê mais o Rodrigo. Deus vê o sangue do seu filho, vê o sacrifício dele. A gente já sabe, por experiência própria, o que é um coração quebrantado? O que é um coração contrito? Os salmos vão nos ensinar que Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Nós já odiamos profundamente o pecado. Você consegue dizer eu me arrependo com a mesma facilidade que você diz eu creio? Porque ontem eu coloquei no grupo, lembrando aos queridos que Tiago nos ensinou, e o Beto já expôs a carta de Tiago a nós, de que até os demônios creem. Que você dizer eu creio não quer dizer nada. E Tiago vai nos lembrar, sua fé sem obras é morta. Você crê? Até os demônios creem. Como anda a sua vida? Você vive como alguém que crê? Então não é... É muito mais difícil dizer eu me arrependo. Eu me arrependo significa que você teve que pedir perdão a alguém. Eu me arrependo significa que você assumiu o compromisso de não tornar a fazer. Se a gente respondeu não a qualquer uma dessas perguntas, não nos iludamos, queridos, nossos pecados não foram perdoados e a ira de Deus permanece sobre nós. Mais na frente, no capítulo 13 desse Evangelho de Lucas, palavras do Senhor Jesus, ele dirá: se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Que essa mensagem seja um alerta para cada um de nós. Ainda dá tempo. Ainda é possível. Essa mensagem, ela está sendo trazida aos nossos ouvidos nesse dia, nesse local, nessa hora. E eu não gosto de espiritualizar as coisas, porque Deus assim desejou que cada um de nós ouvisse essa mensagem. Ele poderia simplesmente, como a gente lê lá em Romanos capítulo 1, ter abandonado a gente à nossa própria sorte. E a gente poderia viver 80, 90, 100 anos sem ter a chance de escutar essa mensagem. Essa e tantas outras. De ter acesso a esse livro. De muitas vezes ter mais do que um em casa. E ele ficar empoeirado durante a semana. E no final de semana, ainda tem a galera que não traz ele nem para vir passear na igreja. O Senhor está chamando cada um de nós. E da mesma forma, essa mensagem
É a mensagem que compete a cada um de vocês, de nós, sairmos ali daquela porta e levarmos essa mesma mensagem para as pessoas que estão lá fora. Olha, a tua vida está errada. Olha, se arrepende do que você está fazendo. Por quê? Porque existe uma ira vindoura. Como eu e Beto estávamos conversando na semana passada, e vocês devem se lembrar disso, porque o vídeo foi mandado para os queridos também no grupo da igreja. Nós somos os Noé dessa geração. Nós somos os loucos que estamos aqui construindo uma arca e dizendo, olha, vai vir um dilúvio aí. E esse dilúvio vai destruir tudo, vai matar todo mundo. E a não ser que você esteja dentro da arca, você não vai se salvar. E Paulo vai lembrar isso, né? De que nós estamos em Jesus. Que interessante, né? Na arca é em mais A, na. E Paulo vai dizer que nós estamos em Jesus. E a gente nunca parou para pensar, mas não devia ser o Jesus estar em nós? E Paulo diz que nós estamos em Jesus. Como se ele fosse a nossa arca. Ele é o nosso salva-vidas. É nele que a gente precisa se agarrar. E a gente sabe que a gente vai levar essa mensagem ali fora e vão chamar a gente de louco. Vão dizer que nós somos malucos, que não vem dilúvio nenhum. Vão chamar a gente de radical. Mas o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos avisado. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua paciência e o teu cuidado. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor ainda nos chama. O Senhor tem aberto os seus braços, tem, através da tua palavra, mostrado o teu amor e o teu cuidado, Pai. Que nós não brinquemos com aquilo que custou a vida do teu filho, Pai. Que a gente não despreze o sacrifício dele. Que a gente viva, Senhor, de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que é uma tarefa difícil, o Senhor mesmo nos avisou. Mas dá-nos um coração, Pai, perseverante na tua palavra. Dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir a tua palavra. Dá-nos, Senhor, mãos e pés para buscar a tua palavra. Não nos deixa ficar parados, Senhor. Coloca-nos, Senhor, em movimento. Transforma o nosso coração e também nos leva a transformar outros, Pai, através da tua palavra, clamando que o teu Santo Espírito chame a cada um deles. É o que nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.